Amém. Ana Paula, Varela, Benjamin, Suzana. Bom, alegria para nós poder receber o Samuel. Já estava com saudade de mim? Amém. Não pode mentir, não. Eu tenho 3 férias no ano e o pessoal reclama que vocês só ficam tirando férias. Salmo 19, por favor. Salmo 19. Nós encomendamos a Ti a instrução do Teu bom Espírito, Senhor. Amém. O Espírito Santo cumpra, Senhor, a vontade do Senhor de que é nos conduzir à verdade. Amém. Também só o Senhor pode abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento. Nós encomendamos a Ti. Amém. Salmo 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Então, essa é a primeira pergunta, versículo 12. Quem pode discernir as próprias faltas? Quem pode se reconhecer como falho, como faltoso? Quem pode ver em si mesmo os erros, os próprios erros? O Espírito, por exemplo, nos adverte dizendo: por que você repara o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que há no seu próprio olho? Quem há que possa discernir as próprias faltas? E o salmista pede ao Senhor, o salmista Davi: absolve das que me são ocultas. Há faltas, há erros ocultos do próprio Davi. E Davi quer se ver livre daqueles pecados, daquelas faltas. Davi nos adverte aqui agora de um grande pecado, a soberba, versículo 13. Guarda o teu servo da soberba. E Davi, irmãos, foi grandemente ajudado por Deus, grandemente exaltado. Jamais perdeu uma batalha sequer. Ele poderia querer atribuir a si mesmo todo aquele sucesso. Poderia se ensoberbecer. Mas ele não quer ser dominado pela soberba. E ele diz que se a soberba o dominasse, ele seria repreensível. Ele estaria em grande transgressão. E no versículo 14, Davi fala acerca dos lábios. Há a possibilidade das nossas palavras, há a possibilidade de meditar do nosso coração não serem agradáveis a Deus. Existe esse perigo. Mas então ele pede acerca da soberba, ele pede acerca da palavra dos lábios e meditar do coração. Também essa mesma ordem, vamos ver em Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz. 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro.
Sentai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, essa primeira parte fala-nos da soberba. Mas o Salmo 19 fala também da língua. Aí no versículo 11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas próximo? Então, esses dois graves perigos nos rondando: a soberba e maledicência, os perigos da língua. Tanto o Salmo 19 como o Tiago estabelecem nessa ordem. Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu gostaria de exemplificar essa verdade na vida de dois homens. Um que se mostrou soberbo e foi resistido, e um outro que recebeu graça. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à volta do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaça. A brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta, seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, os quais, depois de derribados, ainda ficam todos. Assim, a santa semente é o seu topo. Qual é o problema de Isaías? Sim, manifesta aqui nesse capítulo 6. A soberba ou a língua? A língua. Quando Isaías, pela graça do Senhor, teve essa visão, ele reconheceu o seu pecado, e ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. Esse era o problema de Isaías. Mas o seu pecado foi perdoado. Foi tirada uma brasa do altar, tocou nos lábios de Isaías, e a iniquidade dele foi tirada, foi perdoado o seu pecado. Mas nós temos considerado a soberba e o pecado da língua. E quem seria então o soberbo? O versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias. Eu gostaria de exemplificar a soberba na vida desse homem, Uzias. Nós exemplificamos o pecado da língua na vida de Isaías.
soberbo. Depois nós voltaremos para o Isaías 6. 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Então Davi diz no Salmo: na soberba guarda o teu servo, ficarei livre de grande transgressão. Então, certamente Uzias, ensoberbecido, vai cometer, irmãos, uma grande transgressão. 2 Crônicas 26. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Um jovem, adolescente, já colocado em grande posição. Com 16 anos, ele toma a responsabilidade do reino. Se ele não era maduro, teve que amadurecer a força. Agora, com 16 anos, ele vai reinar. Estabelecido pelo povo de Judá, rei no lugar de seu pai. 16 anos de idade. Jovem, adolescente, ou recém-saído da adolescência. Versículo 2: ele edificou Elate, restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. 3: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Que maravilha! Eis aí um jovem que busca conselho. Eis aí um jovem que tem como conselheiro, como companhia, Zacarias, que era um sábio nas visões de Deus, um profeta de Deus. E esse jovem se achega para conhecer a vontade de Deus. Jovem, adolescente, esse é o melhor conselho que você pode ter. Busque o Senhor, proponha nos seus dias, já agora, de adolescência, de juventude, enquanto você tem força, buscar o Senhor. Versículo 5 diz: propôs-se buscar o Senhor. Que bom propósito, que melhor propósito. Busque o Senhor. Não diga: eu sou jovem, eu quero experimentar um pouco, eu quero curtir, eu quero usufruir dos prazeres que o mundo oferece. Não faça isso, em nome de Jesus. Proponha, como Uzias, buscar a Deus. Proponha ser companheiro daqueles que têm visão de Deus, que sabem acerca das palavras de Deus. Tenha esses como amigos, como companheiros. Ah, mas eles são velhos, eles são de outra geração. Não faça isso. Zacarias era entendido, sábio nas visões de Deus. E porque Uzias buscou o Senhor naqueles dias, Deus o fez prosperar. Os caminhos de Uzias foram prósperos, foram vitoriosos. Versículo 6: saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné, o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Grandes adversários de Israel, mas foram derrotados por Uzias, porque ele propôs buscar o Senhor. Ele recebeu a revelação do Senhor através de Zacarias e assim dispôs seus caminhos. E ele então ousa sair e guerrear. Ele não é passivo, ele tem uma atitude ativa. Ele vai guerrear as batalhas do Senhor e vai ser próspero. Ele vai ser próspero. Versículo 7: Deus o ajudou contra os filisteus. Não, irmãos, quem não quer ter a ajuda de Deus? Nós também temos as nossas batalhas? Temos. Enquanto essa carne, esse corpo, nós vamos pelejar. Existem batalhas contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás, contra a nossa própria carne. Mas, graças a Deus, Ele nos dá a vitória. Deus, assim como ajudou Uzias, Deus também quer nos ajudar. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. 8.
Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Se o Espírito Santo fala que ele se tornou em extremo forte, porque ele se tornou em extremo forte. E agora os próprios inimigos pagaram-lhe honra, trouxeram presentes, buscaram pacificação com Uzias. Uzias se tornou famoso até a entrada do Egito. As nações em redor, todas conheceram sua fama. Ele foi grandemente ajudado pelo Senhor. Versículo 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Então ele mantém uma vida de vigilância. Ele está próximo, está vitorioso, vencendo, mas ainda assim ele deve vigiar. Você está próximo, está bem sucedido em tudo que você faz, ainda assim você deve vigiar. Você deve elevar essas torres, edificar torres, porque o inimigo não vai te dar descanso. E ele então edifica torres nas portas da esquina, do vale, do ângulo, e ele fortifica aquelas torres. Versículo 10: também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Gostava da agricultura. Ele então desenvolveu em Israel. Diz, tanto nos vales, tanto nos montes como nos campos férteis. Existem campos para serem semeados, então Uzias semeava. Amigo da agricultura. 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maséias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do reino. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Que maravilha, Deus. Olha o resultado de uma disposição do coração de buscar o Senhor. Então nós lemos em Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Com aquela disposição de se chegar a Deus, de buscar o Senhor, Deus o fez prosperar, e prosperou muito, e muito, e muito. Então ele reinou durante 52 anos. Então começou com 16, mas 52, vai morrer com 68 anos. E só prosperidade, só progresso, só vitória, só sucesso. Homens peritos se chegaram a ele. E com o auxílio daqueles homens peritos, ele então passa a inventar máquinas que atiravam flechas, máquinas que atiravam grandes pedras para usar em guerra. Mas também ele não desprezou as fundas que atiravam pedras menores. E tudo isso que ele fez, ele foi maravilhosamente ajudado. Irmãos, e quem não quer ter a ajuda de Deus? Então o Espírito Santo diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então até esse momento dá-nos a entender, irmãos, ele está nessa posição de humildade. Sim, ele está sendo ajudado por Deus, maravilhosamente ajudado por Deus, e ele então se torna forte.
E isso não é um privilégio só de Uzias. Deus deixou essas coisas escritas, irmãos, para nós. Amém. É para nós, para mim. Para você. Assim como ele agiu com Uzias, ele quer agir com você. Deus assim age. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aquele rei se tornou forte, extremamente forte. Versículo 16. Mas, agora que é o problema. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Davi diz: Senhor, da soberba guarda o teu servo, ficarei livre de grande transgressão. Certamente Urias nesse momento não fez essa oração, e ele então foi tomado de soberba. O seu coração exaltou. Nós lemos em Isaías, irmãos, que os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Se há alguma glória na terra, essa glória é devida ao Senhor. Amém. Jesus. A palavra de Deus diz que os homens, vendo o Senhor, vendo a criação de Deus, não reconhecem nem lhe dão glória, mas se tornam nulos os seus pensamentos e fazem ídolos, passam a adorar a criatura, passam a adorar a si mesmos. A terra está cheia da glória do Senhor, mas Uzias pega para si uma glória. Ele então ensoberbece, exalta o seu coração, e ele vai fazer algo que não era direito seu. Diz aí que ele entrou no templo do Senhor. O templo do Senhor era constituído do átrio, um pátio externo. Ali tinha o altar onde se fazia o sacrifício, mas à frente uma bacia em que os sacerdotes lavavam, e entrava propriamente na casa atravessando a primeira porta, ia para o santo lugar. E quem podia entrar no santo lugar? Apenas os sacerdotes. Os levitas auxiliavam os sacerdotes no átrio. Os sacerdotes, filhos de Arão, então oficiavam no santo lugar. Traziam incenso para Deus. Só os sacerdotes podiam fazer isso. Mas ele era rei, e ele tomou para si esse papel, essa função. Ele quer porque quer queimar incenso no altar de incenso. E ele então invade o santo lugar. Versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Precisou de 81 homens para barrar um só. Barrar um tirano, 81 é mais fácil que um só, né, Cláudio? Azarias confrontou o rei, resistiu o rei, o grande rei Uzias. Uzias que era admirado pelos próprios inimigos, temido pelos vizinhos, pelas nações vizinhas. Mas esse sacerdote se levantou contra ele, Azarias, e para apoiá-lo, 80 homens, 80 sacerdotes. Diz aí uma característica desses sacerdotes: homens da maior firmeza. Por que era necessário ter firmeza? Era fácil se opor ao rei? O que poderia acontecer lá fora? Tem umas crianças na escola que tem umas crianças que crescem mais que as outras. Fala assim para os meninos: lá fora eu te pego. Os bullying, né? Coitados, sofredores. Há algum custo? Sim. Esses homens, então colocam de lado o custo, o prejuízo que eles
18: E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19: Então Uzias se indignou. Por que ele ficou indignado? Quem gosta de ser resistido? Quem gosta de ter a sua atenção chamada? Sempre ser chamado a atenção. Quem acha que está certo e gosta de ser repreendido? Quando Uzias entra com aquele incenso, será que Uzias achava que estava errado? Não achava que não. Eu sou abençoado, Senhor. Deus está comigo. Não é bem assim, não. E ele então se indigna, fica furioso. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Davi, irmãos, pediu para que o Senhor guardasse da soberba. Davi também pediu que o Senhor o livrasse das faltas ocultas. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aqui diz que a lepra lhe saiu na testa. Se saiu na testa, onde é que ela estava? De fora ou de dentro? De dentro. Se ela saiu na testa, brotou. Na verdade, essa lepra manifesta o coração daquele homem. Soberba, havia soberba no seu coração. Então, como essa lepra brotou, aquela falta oculta. Uzias, alguém poderia dizer: você é soberbo. Talvez ele falaria: não, não sou. Não sou. Você é. Então brotou. E o que ativou? Dá a entender que o que ativou essa lepra foi a indignação. Ele foi repreendido, e em vez de receber com mansidão a repreensão, ele ficou bravo. Se ele tivesse ficado bravo, eu penso, aquela lepra não teria. Ele teria saído logo, feito alguma oferta, pecado perdoado, eu penso. Mas dá a entender, então, que ele ficou indignado, ficou furioso, e por causa dessa fúria, ativou a lepra. A lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Versículo 20: Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Agora ele reconheceu: fui castigado. A lepra manifestou. E os sacerdotes empurraram, apressaram em tirar, e ele mesmo ajudou. Ele mesmo reconheceu que era a mão de Deus. Deus o estava castigando, ferindo. Visto que o Senhor o ferira. 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais altos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com os seus pais, e com seus pais o sepultaram no canto do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Talvez aí o tratamento de Deus ao soberbo. Agora vamos ver Isaías 6.
diz que ele morreu leproso. Não necessariamente que ele morreu por causa da lepra, mas ele morreu leproso. Morreu separado da casa do Senhor, por causa da soberba. Da soberba guarda o teu servo. Ele quis, pela soberba, ir contra a palavra de Deus. Deus tinha determinado a palavra, a ordem. Quem pode oficiar no altar de incenso? Quem pode oferecer no santo lugar a oferta a Deus? Só o sacerdote. Só aquele designado por Deus. Ninguém toma para si essa honra, mas é Deus que constitui. E ele então, na sua soberba, foi contra a palavra de Deus e morreu separado da casa do Senhor, morreu leproso, no ano da morte do rei Uzias. Foi um bom rei, foi ajudado por Deus, mas infelizmente no final teve esse problema. Nos seus dias, Judá prosperou grandemente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Se você ler lá no Evangelho de João, capítulo 12, João diz que Isaías viu a glória de Jesus. Aqui Isaías está falando de Jesus Cristo, antes mesmo da sua manifestação. Esse Senhor assentado sobre um alto sublime trono se refere ao próprio Cristo. Amém. Isaías viu a glória dele. Isaías falou a seu respeito. Os é dito em João capítulo 12. Viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Lá no Apocalipse também, irmãos, existem seres. Lá são chamados seres viventes. Se referem aos mesmos, então esses serafins são seres viventes. Lá em Apocalipse diz que esses seres viventes têm 6 asas, e eles proclamam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O mesmo evento aqui, a mesma proclamação vista por Isaías. João, no livro de Apocalipse, nos é dito que viu. Diz que esses serafins tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto. A dignidade é do Senhor. A nós, o corar da vergonha. A glória que tem que ser expressa é a glória do Senhor. Amém. Por isso que as irmãs usam o véu, porque o véu cobre a cabeça. A cabeça da mulher é o homem. Então o homem não pode aparecer. Quem pode aparecer, deve aparecer: Cristo. A cabeça do homem é Cristo. Então aqui esses próprios serafins cobrem o rosto, não olham para Deus. Dignidade é daquele que está sentado no trono. Dignidade é de Cristo. Com 2 cobrem o pé, com 2 voam. 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Lá na terra, o que está acontecendo na terra? Os reinos estão tremendo, os governos estão sendo mudados, mas isso não muda a verdade de que a terra está cheia da glória do Senhor. Amém. Independente do que acontece aqui na terra, essa verdade não muda. A terra está cheia da glória do Senhor. Amém. Aleluia. A terra está cheia da glória de Cristo. Amém. Puxa, mas eu só vejo violência, só vejo maldade, só vejo crime, só vejo corrupção. Mas a terra está cheia da glória do Senhor. Isso não vai mudar, irmãos. Amém. Esse é o testemunho dos serafins. Esse é o testemunho do céu. Como é que está a terra? Anjos, me digam aí, seres celestiais, que testemunho vocês dão da terra? A terra está cheia da glória do Senhor. Não Aleluia. muda, irmãos. Ali havia a morte do rei Uzias, agora o seu filho tomaria o seu lugar. Há perturbação política, perturbação social, às vezes perturbação econômica. O seu filho não vai ser tão bem aventurado no governo como foi seu pai. Talvez seu filho não é amigo da agricultura, seu filho não é também bom em guerra, militar, mas a terra está cheia da glória do Senhor. Amém. A terra está cheia da sua glória. 4.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. O Davi faz a pergunta: quem pode discernir as próprias faltas? Eu estou bem, eu sou santo. Mas aí você chega na presença de Deus, você tem uma visão de Deus, o seu pecado é exposto. O seu pecado é exposto. Isaías vendo aqueles serafins proclamando indefinidamente: santo, 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 vê a si mesmo, eu sou pecador. Eu vejo que ele está sentado no trono, cheio de glória e majestade, e eu vejo a mim mesmo, cheio de falta. Eu vou morrer. Ai de mim, estou perdido. Ninguém via o Senhor, mas permanecia vivo. Então, Isaías reconhece a si mesmo o seu próprio estado, o seu estado é revelado. As suas faltas são trazidas, a sua consciência é atiçada. Qual o meu problema? Eu sou um homem de lábios impuros. Então nós vimos no Salmo ao problema da soberba, ao problema da língua. Nós vimos em Tiago ao problema da soberba, ao problema da língua. E isso vai afetar Isaías. A soberba afetou Uzias, mas agora o problema da língua vai afetar Isaías. E ele reconhece seu pecado. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Tiago disse: alguém consegue dominar a língua, é perfeito varão. Então esse era o problema dele, esse era o problema social, o problema do povo. Nós lemos em Tiago: irmãos, não falei mal uns dos outros, não queixeis dos irmãos. Salmo 50 diz: você assenta na mesa e fala mal do seu irmão. Presta atenção. Às vezes você vai tomar suas refeições, vai estar em casa, tomar um café, almoçando, e você vai conversar, talvez com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, e começa a falar mal. E o Salmo 50 diz: e você achava que eu era igual a você. Deus não é assim. Então Tiago diz: irmãos, não falei mal. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Brasa do altar. Aqui, irmãos, não nos diz onde Isaías estava. Alguns irmãos pregam que ele foi ao templo do Senhor. Não é dito aqui. Na visão dele, ele viu o Senhor no templo. E lá no céu não tem um altar. Lá no céu havia brasa no altar. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus disse para Moisés: faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado. E por que esse altar tem poder? As brasas desse altar têm poder para perdoar pecados. Qual o sacrifício seria colocado naquele altar do céu? Bodes e ovelhas? Cristo, Cordeiro de Deus que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. A oferta a ser trazida naquele altar, o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então é tirado uma brasa, e aquela brasa então toca os lábios de Isaías, versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, se o nosso pecado é reconhecido, se nós temos conhecimento de que há pecado em nós, 1 João diz: nós devemos confessar, e o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então Isaías constatou: eu tenho pecado na língua.
do altar vem a solução. Amém. Há pecado em nós, mas a solução. Confesse seu pecado e o sangue de Jesus vai te purificar. Amém. Amém. Vai ser perdoado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o Senhor nos converteu. O Senhor perdoou o nosso pecado. Agora Ele nos chama para servi-lo. 1 Tessalonicenses diz que nós fomos convertidos dos ídolos para servirmos o Deus vivo e verdadeiro e para aguardarmos do céu Jesus, que nos livra da ira de Deus. Então, uma vez perdoado, agora nós devemos nos colocar a serviço de Deus. Uzias se colocou a serviço do reino. Uzias serviu grandemente para edificar o reino de Judá. Mas agora nós somos chamados ao serviço de um outro reino, de um reino que não se abala, o reino do Senhor. Então há um serviço, há uma missão. E o Senhor então pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus tem uma missão. E Ele quer então que aqueles que foram perdoados o sirvam, se ofereçam. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é esse nós? Nós. Aquele que está falando, que é o Senhor, é a voz do Senhor. Podemos dizer, pode se aplicar ao Pai, Filho e Espírito Santo, quem há de ir por nós, ou na conversa ali. Aquele que está falando com Isaías. Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então parece que a conversa era com Isaías, porque senão Isaías estaria se intrometendo. Sabe lá, você está falando, o nós aqui não é você, não, Isaías. Nós seria apenas o conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, vai entender. Isaías é chamado ao conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim também, nós somos chamados, fomos salvos. Nós tivemos os nossos pecados perdoados, somos chamados agora sim a participar da obra de Deus, do reino de Deus. Então Deus tem uma obra, Deus tem uma missão, e Ele quer que você se voluntarie. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Certamente Isaías falou, irmãos, movido pelo Espírito de Cristo. Porque Cristo é esse que verdadeiramente se ofereceu ao Pai e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus foi aquele que primeiramente se ofereceu. E nós, imitando Jesus, também devemos nos oferecer. Então o Senhor tem uma obra, tem uma tarefa. Diga você: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou vamos cruzar os braços? Vamos apenas nos contentar que uma vez fomos perdoados os pecados, nós não mais seremos lançados no lago do fogo do inferno. Basta. Não, irmãos, não basta. Diga: eis-me aqui. Toda manhã você pode orar: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Eis-me aqui, usa-me. Assim também foi a experiência de Saulo, no caminho de Damasco. Conheceu o Senhor e Ele então se oferece. O que queres que eu faça? Eis-me aqui. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então Isaías seria enviado como mensageiro do Senhor, como um pregador. Mas qual seria o fruto do trabalho de Isaías? Será que Isaías seria tão bem sucedido? Lá em Isaías 53 ele vai perguntar: quem creu em nossa pregação? Quem dá a entender? Não teve sucesso.
Mas ainda assim ele seria enviado, ainda assim. Mesmo Deus sabendo que Isaías não seria recebido, Isaías deveria fazer aquela obra? Sim. Mesmo que o Evangelho não vá ser recebido por todos os aparecidenses goianienses, o Evangelho tem que ser pregado em Aparecida de Goiânia? Sim. Mesmo que eles vão bater a porta da sua casa, da sua cara? Sim. Sim. Ouvi, não ouvireis. Você estaria pregando para um surdo, para o cego. Mas por que assim? Qual seria o resultado da pregação se ela fosse aceita? Seria conversão e seria salvação. Mas por que endureceu o coração? Por que endureceu os ouvidos? Por que os olhos foram fechados? Atos capítulo, mantenha aí marcado, vamos para Atos capítulo 28. Ali Paulo, ele prega para uma assistência de judeus em Roma, e olha o que acontece. Último capítulo de Atos, Atos 28, versículo 23. Paulo, irmãos, estava em Roma preso, estava morando na casa por sua conta, e ele então chama os judeus ali de Roma para vir até com ele. Versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do Reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. 27. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, como é que foi o fechamento de olhos? Como é que se deu o endurecimento de coração? Aqui diz, irmãos, versículo 27. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos. Quem fechou os olhos? Os próprios ouvintes. Ah, Deus fechou. Deus endureceu. Eles fecharam os olhos. Então Isaías pregaria, não teria resultado, por causa da dureza do coração, por causa do ouvido tardio, por causa do desprezo. Desprezaram a palavra do Senhor através de Isaías. Aqui estão desprezando a palavra do Senhor através de Paulo. Então os judeus ouviram Paulo pregando acerca de Moisés, pregando sobre os profetas, dizendo que os profetas e Moisés falaram de Jesus de Nazaré, mas os judeus, alguns creram, mas a maioria não creram. Seus olhos estavam fechados por eles mesmos. Versículo 27. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça aos humildes. A posição seria de chegar e ouvir, e atentar, e considerar. Mas de antemão já tem mau grato, já tem desprezo, já fecha o coração para aquelas palavras, então não são convertidos, não são curados. Voltando para Isaías 6.
6, versículo 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Senhor, então até quando vai ser meu trabalho? Até quando eu terei esse trabalho inútil? Vou pregar, vou anunciar, vou trazer a tua palavra, as tuas profecias, e não vou ser atendido. Até quando? 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Quando é que daria isso na história de Israel? Quando é que aconteceria isso, irmãos, na história de Judá? Será que seria nos dias do Isaías? Quando que as cidades de Judá seriam desoladas? Quando viesse Babilônia, o cativeiro. Isaías já teria morrido. Alguns dizem que Isaías morreu cerrado no meio. Até a manifestação, até o cumprimento da palavra do Senhor, Isaías deveria permanecer naquela tarefa. Não poderia desistir. Até quando? Então, irmãos, nós nos convertemos dos ídolos mudos para servirmos a Deus. Até quando? Até a manifestação do Senhor. E esperarmos do céu a Jesus. Mas eu não tenho resultados. Por isso que eu estou falando com cabeça dura, corações fechados. Por isso que eu estou falando com o cego, com o surdo, com o mudo. Permaneça. Até quando a palavra do Senhor seria cumprida, irmãos? Babilônia viria anos depois, porque eles não deram crédito aos profetas. A palavra do Senhor se cumpriria integralmente. As cidades de Judá seriam desoladas, a terra seria de toda assolada. Versículo 12: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande ou desamparo. Versículo 13: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o topo. Assim, a santa semente é o seu topo. Embora houvesse assolação e destruição, as cidades seriam destruídas, os moradores seriam raros, haveria uma santa semente. O Senhor tem o seu remanescente. Amém. Parece que Isaías está sozinho. Não está. Parece que Elias está sozinho. Não está. Tem 7.000. Deus teria a sua santa semente. Deus tem o seu remanescente. Amém. Amém, irmãos? Deus resiste soberbo, resistiu os reis. Deus deu graça aos humildes. Na verdade é que Deus deu graça a Isaías. O Uzias quis se colocar no lugar que não era dele, mas Deus permite que Isaías vá para um lugar. Deus permite que Isaías tenha uma visão do próprio trono de Deus. Por si mesmo, Uzias quis avançar, invadir a casa de Deus, mas pela graça, Deus concede a Isaías. Isaías tem essa manifestação do que há na casa de Deus, pela graça de Deus. Ele vê o Senhor assentado no trono. Uzias, em sua soberba, foi resistido. Mas Isaías, pela graça de Deus, recebeu esse presente, recebeu essa visão. Pôde verificar as próprias faltas, pôde ter o seu pecado perdoado, pôde ter os seus lábios purificados, foi constituído mensageiro de Deus, profeta do Senhor, pela graça. Amém? Os irmãos vá, que o Senhor guarde os irmãos, da Amém. soberba e dos pecados da língua. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Isso.
amém a esta palavra. Amém. Que o nosso coração seja um coração corrigível diante da presença do Senhor nesse tempo, Senhor. Dá-nos percepção da Tua palavra nesses dias, Senhor. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos o mover do Senhor, para sermos ensinados pelo Senhor, meu Deus. Livre de nós mesmos, Senhor, as nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes, Senhor. Mas dá-nos um coração, Senhor, receptível, Senhor, ao Teu falar nesses dias, Senhor. Amém. Tem misericórdia de nós. Sim, Senhor. Oh, Jesus, como precisamos ser ajudados pelo Senhor nesses dias, Senhor. Tira toda a soberba do nosso coração. Amém. Tem misericórdia. Amém. Tira, Senhor, todo o eu, Senhor, tudo aquilo que é de nós. Sim, Que nós possamos nos diminuir nesse tempo, Senhor, e o Senhor crescer em nossas vidas, neste lugar. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Eis-nos aqui diante do Senhor, meu Deus, pedindo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, para sermos ajudados por Ti mesmo, Senhor. Ai de nós, de mim, Senhor, se não fosse o Senhor em nossas vidas. Como precisamos do Senhor, meu Deus. Como precisamos ser corrigidos, Senhor, e avançar no Senhor mesmo nesses dias. Ajuda-nos. Amém. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua misericórdia.